Oi, gente, vocês gostam de histórias de vida? Eu gosto demais, eu gosto muito de história de vida. Eu gosto de ouvir as experiências das pessoas, as histórias de superação. Tem pessoas que nem gostam de associar esse termo, né, superação, às pessoas com deficiência. Mas eu gosto porque todos nós, independente de sermos pessoas com deficiência ou não, nos superamos todos os dias, superamos as nossas próprias limitações. Juvi é um amigo baiano que mora em Recife e ele vai contar a sua história de vida, uma história de superação, de força, de resiliência. E ele é um homem cego, professor, que passou por diversos obstáculos e venceu. Então, ele vai compartilhar conosco a sua história de vida, a história da sua família. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever com o maior número de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam também no canal do Juvi. Juvi tem um canal também no YouTube, um canal de poesias. Deem essa força para ele e para mim, entrando no canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Um abraço e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juvi Barbosa Passos e é com muita alegria que eu venho aqui gravar para o canal do YouTube da minha queridíssima Helenice Vasconcelos, a quem eu tive o prazer de conhecer no grupo do WhatsApp Além da Visão. E ela me pediu para dar um testemunho de vida. E o tempo passou, eu estava tendo algumas incompatibilidades de tempo e de tecnologia. Agora estou aqui, quando tudo se fez resolvido, e é com muito prazer que eu venho falar aqui para o canal do YouTube de minha queridíssima Helenice. Bom, como disse, sou Juvi Passos, Juvi Barbosa Passos. Sou de uma família de 5 cegos, nasci no interior da Bahia, cidade de Castro Alves, no lugarejo chamado São Roque do Paratigi. Na verdade, eu nasci além do lugarejo, eu nasci num sítiozinho que chamava-se Fazenda Queimada Nova. Mas no registro ficou cidade de Castro Alves, município de Castro Alves, Bahia. Portanto, eu sou natural de Castro Alves, Bahia. E eu faço questão de ressaltar essa informação exatamente para responder e justificar por que hoje eu me tornei alguém com uma identidade de escritor. Mas esse é um papo que a gente vai conversar mais para frente. Retomando a história, eu sou de uma família de 5 pessoas cegas. Minha mãe teve exatamente 11 filhos. Só que um dos filhos, Edmundo, ele partiu do nosso convívio antes do meu nascimento. Então, tudo que eu sei sobre esse irmão Edmundo é do que me contaram, que ele era um menino muito alegre, e que ele faleceu ainda muito criança de uma patologia não identificada, porque na realidade ele não chegou a ser atendido pelo serviço médico. Ele teria, pelo que eu entendo, pelo que eu lembro, pelo que me contaram, falecido em casa. E aí, no interior, se deu um conceito empírico de que meu irmão Edmundo, então, teria morrido de uma doença chamada moléstia do tempo. Moléstia do tempo equivale a uma espécie de morte súbita, talvez um AVC, bom, algo dessa ordem. O fato é que ele, segundo o relato da minha família, ele saiu para fazer xixi
e levou um vento, e depois que ele levou esse vento, ele começou a passar mal e acabou falecendo. Na Bahia, desse tempo e nessa época, havia uma crença de que era muito perigoso sair ao sereno de madrugada, de noite, quando acordava. E aí, na realidade, isso aconteceu com Edmundo. E por que aconteceu? Porque nós éramos de uma família muito pobre e a casa não tinha banheiro, era uma área sem saneamento básico. Então, ao não ter banheiro, a gente utilizava as estruturas da natureza, né, para fazer os serviços fisiológicos. E foi assim então que a gente acabou não conhecendo Edmundo, mas a história contou. Então, quando eu relato sobre a história da minha família, eu sempre acabo dizendo que a minha mãe teve 5 filhos cegos e 5 não cegos. Porque essa é a realidade em que eu tive convivência, é a realidade que eu tive contato. Bom, mas vocês imaginem o que significa no interior pobre da Bahia, onde na época tudo era muito difícil, você ter uma família com 5 pessoas cegas. Significava que a precariedade era muito grande e, portanto, a gente passou muita necessidade. Até quando nasceu o último filho da minha mãe, que foi exatamente eu, Juvi. Mas antes de eu nascer, quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, então houve um surto de malária na região. E os guardas, que dizia-se na época, que eram os agentes de saúde, equivalente aos agentes de saúde, eles trataram a minha mãe, né, para prevenir da malária, mas eles disseram que aquele tratamento significava que ou minha mãe morreria se não fizesse o tratamento, ou a menina, a bebê, nasceria morta por conta do tratamento, certamente pela força do remédio. E aí, a prima da minha mãe, Sergina, ela estava convidada para ser a madrinha desse bebê que nasceria, e ela fez uma promessa para São Roque que se o bebê ou a bebê nascesse com vida, com saúde, ela se responsabilizaria pelo encaminhamento do tratamento médico dos cegos. E se fosse ela cega ou não. Bom, então essa promessa foi feita com muita fé, de modo que a menina nasceu uma menina muito ativa, muito esperta, e segundo relatos também ela nasceu de joelhos. Incrivelmente ela nasceu de joelhos. E aí, só que ela nasceu enxergando e, portanto, a madrinha dela adiou o projeto para quando eu nasci, que eu nasci sem enxergar. Aí foi que ela tomou nos braços e me levou primeiro para a Feira de Santana. Quando chegou em Feira de Santana, que foi relatado essa história dos 5 cegos, o médico então lá examinou todos os 5 e, considerando um quadro muito grave e difícil de resolver na cidade de Feira de Santana, encaminhou para Salvador. Em Salvador, todos os 5 cegos também foram examinados e o diagnóstico que se deu foi encaminhar os menores para a Escola Especial Instituto de Cegos da Bahia e os maiores para a Secretaria de Educação para providenciar a escola para os 5 cegos. Bom, essa história da família dos 5 cegos, ela teve uma repercussão muito grande em Salvador.
de modo que a comunidade das Ancilhas do Menino Jesus acolheu essa família de tal maneira que deu toda a assistência, inicialmente a assistência de alimentação e assistência de moradia, pagando inicialmente um aluguel. Depois, a comunidade se juntou e adquiriu um terreno para construir uma casa para essa família dos 5 cegos, e essa casa foi construída inicialmente com 3 vãos e um banheiro. Aliás, eram 3 vãos, era uma sala que também era cozinha, um quarto e um banheiro. E aí, não, na verdade eram 2 quartos, uma sala que também era cozinha e um banheiro do lado de fora, porque nesse tempo também, mesmo em Salvador, era comum nas casas pobres se construir o banheiro do lado de fora. Então, foi assim que a casa inicialmente foi erguida. Um quarto era do casal, dos meus pais, a cozinha, que era sala também, era também quarto, lugar onde onde a família também usava para dormir, inclusive eu. E o outro quarto era um quarto que também servia para dormir. Nesse quarto, dormia geralmente as mulheres e os homens disputavam espaços na sala para dormir. E toda noite, então, era essa disputa de quem ia dormir em 3, 4, 5 cadeiras, né, encostadas na parede, com o encosto, no caso, o contrário, né, para servir como se fosse uma barreira, uma proteção. Tinha alguns colchões que eram colocados no chão, enfim, cada um se virava como dava. E foi dessa forma que a gente foi caminhando. 3 menores estavam estudando na Escola Especial Instituto dos Cegos, inclusive eu. E 2 adultos já começaram a estudar na Educação de Jovens e Adultos, que naquele tempo chamava-se Mobral. Bom, logo depois, meu irmão mais velho, que não enxergava, ele começou a trabalhar. Naquele tempo, havia um serviço de colocação profissional no Senai para pessoas cegas, e pela necessidade, pela urgência, meu irmão mais velho então começou a trabalhar para sustentar a família e para tirar um pouco o peso da responsabilidade só do meu pai, que era quem bancava toda aquela situação e ganhava muito pouco e, portanto, dependia muito da ajuda da comunidade. Tivemos também a ajuda, na época, da esposa do governador da Bahia, Dona Julieta Viana. Parece que esse era o nome dela, esposa de Luiz Viana Filho. Bom, a gente foi tendo ajuda aí governamental, pela ação social, foi tendo ajuda da comunidade, foi estudando e fomos crescendo. Até quando meus outros irmãos cresceram, também começou a trabalhar. E vejam o que aconteceu. Isso tudo que eu estou relatando é ali na década de 70. Na década de 80, uma das atividades principais econômicas que os 3 cegos desenvolveram, principalmente os 3 menores e mais o meu irmão mais velho, foi exatamente a venda de jornal. O jornal à tarde, então, teve uma experiência de botar pessoas cegas para vender jornal, e começou por um projeto piloto que foi exatamente a nossa família. E aí meu irmão mais velho e mais nós 3, os mais novos, começamos a vender jornal. Bom, rendeu alguma coisa, sem dúvida, mas é claro que era uma relação de trabalho muito precarizada. Mas em relação a mim, eu posso dizer que o jornal, ele foi a primeira oportunidade que eu tive para ter senso de responsabilidade, compromisso e desejo de sair daquilo ali.
E eu cresci tanto como vendedor de jornal que depois eu também resolvi vender ficha telefônica. E com esse dinheiro que me rendeu, eu consegui comprar uma casa aos 16 anos de idade. Só que por não ter maturidade, por não ter estrutura, por não estar preparado para ser dono de casa, eu acabei tendo de vender de novo. Mas a vida continuou e eu continuei estudando. Inclusive, no exemplo, a partir do exemplo do meu irmão mais velho, que também não deixou a escola. Meus outros irmãos até deixaram, se dedicaram apenas e principalmente ao trabalho. Mas, inspirado no meu irmão mais velho, eu não deixei a escola. E, com toda essa batalha, o meu irmão mais velho se formou, fez universidade, tornou-se professor, e eu fui nesse rastro, nesse caminho, seguindo a ele. Até quando eu também me formei professor, o jornal começou a cair as vendas, a ficha telefônica começava a desaparecer para chegar o cartão telefônico, e as coisas em Salvador começaram a ficar difíceis para mim. Até quando, num dado momento, eu fui visitar a Biblioteca Pública da Bahia, setor Braille, e lá eu encontrei o presidente da Associação Baiana de Cegos da época, que me convidou para fazer um curso de alfabetizadores brailistas na cidade de Maceió, Alagoas. E é claro que para mim, que estava nessa inquietação, nessa efervescência atrás de uma oportunidade, eu agarrei de imediato. Passei 45 dias em Maceió e eu posso dizer que um mundo novo se abriu para mim. Tudo ficou diferente, nunca mais eu fui o mesmo. Saí porque o salário era muito baixo, saí porque uma noite eu estava dando aula para jovens e adultos e estava um cheiro enorme de cola dentro da sala e eu saí mesmo atrás de pesquisar o que estava acontecendo. Até quando, casualmente, eu bati minha mão exatamente na latinha de cola que estava no bolso do menino. E aí eu, claro, reclamei, interferi, mas aí não adiantou muito. Bom, quando a aula estava realmente chegando ao fim, eles começaram uma briga entre eles, que de repente a luz se apagou e começou a chover cadeira pelo ar. Começaram a jogar cadeira lá entre eles. Eu corri para a porta, chamei o vigilante, ele veio, conseguiram separar, mas eu fiquei tão apavorado que daí para frente eu não voltei mais para a escola, do estado. Até porque também eu estava entrando na Universidade Federal de Pernambuco para fazer a graduação em pedagogia. E eu tinha que fazer uma escolha, porque não tinha mais tempo para ocupar. Ou eu renunciava a um dos meus empregos, que eu já tinha 3, para estudar mais, ou eu deixava de estudar mais e ficaria com os 3 empregos de nível médio. Porque naquele tempo a formação de professor era de nível médio. E eu optei pela universidade. Terminei a minha graduação e quando estava no final da minha graduação, eu fiz um concurso e passei para a Prefeitura de Olinda. Bom, hoje eu me inscrevo socialmente como professor, poeta e palestrante. Eu tenho um canal no YouTube que eu quero convidar a vocês a visitar meu canal, chamado Poesias para Incluir. E eu gostaria que vocês prestigiassem esse canal, dando joinha, compartilhando e se inscrevendo para que o YouTube possa nos inspirar a fazer mais poesias e agradar ao nosso público. Em resumo, essa é a minha história que eu gostaria de contar para o canal da minha queridíssima Helenice. Portanto, frequentem, se inscrevam também, compartilhem o canal de minha amiga Helenice e não se esqueçam, o meu canal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que o canal na verdade já não é mais meu. O canal agora é um bem de pertencimento público e, portanto,
nós convidamos vocês a participar, se inscrevendo, dando o joinha e compartilhando no nosso canal Poesias para Incluir. Hoje, eu sou professor da Prefeitura do Recife em 2 turnos, coordenador pedagógico da Prefeitura de Olinda à noite, sou poeta e sou palestrante, e essa é a história que eu quero deixar para a audiência do canal da minha queridíssima Helenice Vasconcelos. Forte abraço a todas as pessoas que visitarem essa audiência.